Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, o 11º domingo do tempo comum, desejando que este dia seja realmente um dia de encontro com Deus na sua vida. Hoje, dia do Senhor, dia de elevarmos ao Senhor um louvor especial. É o dia que Ele nos fez, dia em que fazemos memória da sua Páscoa, dia em que fazemos memória desse mistério grandioso da nossa salvação. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite este dia para colocar-se na presença do Senhor. Que esse dia seja agradável a Deus, a sua vida. Que neste dia sejam agradáveis a Deus os seus gestos, os seus atos. Que neste dia seja agradável a Deus o louvor que você a Ele eleva. E eu convido você a colocar-se diante de Deus nesse momento, na presença do Espírito Santo, para que Ele possa tomar realmente posse da sua vida, guiando a sua caminhada, fortalecendo o seu ânimo e fazendo com que você tenha um dia realmente abençoado e feliz. Que o Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida, seja realmente o seu protetor, o seu advogado, aquele que pode, e de fato pode, guiar a sua história. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste 11º domingo do tempo comum, neste dia 14 de junho de 2020, a liturgia da igreja nos apresenta o Evangelho segundo São Mateus. Essa palavra de Deus que nos é dirigida no dia de hoje. E o texto do Evangelho está lá, no capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8, do Evangelho segundo São Mateus. Portanto, ouçamos com bastante piedade e devoção essa palavra que é palavra de Deus,
para iluminar nosso caminho, para fortalecer nosso ânimo, para nos encorajar na luta. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele fala de eleição, de um povo que é eleito por Deus. Já no Antigo Testamento, nós vemos como que Deus elege Israel como seu povo. Entre tantas nações poderosas, Deus escolhe justamente aquele povo insignificante, menor entre todos os povos. Deus simplesmente escolheu, elegeu. Mas elegeu para ser único e exclusivamente este o seu povo? Não. Deus elegeu Israel como seu povo para que Israel pudesse inundar toda a terra com a sua palavra e com a sua promessa. Deus elegeu Israel para que Israel fosse comunicador da experiência do Deus verdadeiro e fizesse chegar aos outros povos a mensagem do Senhor. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus que também elege um novo povo. Elege os 12 apóstolos. Esses 12 são membros do povo eleito, do povo de Israel. Desse povo que, entre quedas e reerguimentos, foi passando na história, levando a mensagem de Deus, e que chega ao tempo de Jesus, naquela religião ali estabelecida,
dos judeus. Então, os homens que Jesus chama para serem seus discípulos e em seguida apóstolos, são membros deste povo que foi escolhido no passado para ser o sinal da presença do Deus verdadeiro no mundo. Esses apóstolos, escolhidos por Jesus, são também a semente do novo povo, da igreja. Esses apóstolos escolhidos por Jesus, os 12, são aqueles que têm a missão a partir de agora, no Evangelho, de realizar aquilo que todo um povo no passado teve a missão. A promessa de Deus, a verdade de Deus, a presença de Deus. Jesus escolhe 12 para organizar o novo povo que ele haveria de remir com o seu sangue derramado na cruz. Como no passado, Israel se organizou em 12 tribos. E essas 12 tribos formavam o único povo do Senhor. Agora Jesus escolhe 12 apóstolos para formar um novo povo. Jesus elege 12 para que possam eles, pela pregação e pelo testemunho, eleger todo um povo para Cristo, para Deus. A partir daqueles 12 que são enviados por Jesus, com a missão de anunciar o reino que ele trouxe, que já está entre nós, em mistério, em semente, mas já está entre nós. Daqueles 12, nasceram e continuam nascendo multidões de homens e mulheres que, marcados pelo batismo, formam um único e verdadeiro povo de Deus. Por isso, eleição talvez seja a palavra que de algum modo resume a liturgia deste domingo e de modo muito particular esse evangelho. Cristo elegeu aqueles 12 homens e a partir daqueles 12 homens continua elegendo homens e mulheres em todas as épocas, de todas as raças, línguas e nações, para fazerem parte do reino que já está, repito, já está entre nós e que deveremos experimentá-lo de modo pleno e infinito na eternidade, no céu. Meu irmão, minha irmã, você que é batizado, você é um eleito de Deus. Você é um escolhido de Deus para fazer parte do seu reino. Você foi um escolhido por Deus para fazer parte do seu novo povo, do novo Israel que é a igreja. Desse corpo de Cristo que é a igreja. Assim como aqueles 12, também cada um de nós batizados é chamado por Cristo hoje. É eleito por Cristo hoje para continuar anunciando o reino, para continuar contagiando as pessoas que estão ao nosso redor com o odor do reino de Deus, o odor de Cristo. Assim
como Israel no passado foi eleito, não para que fosse ele apenas, exclusivamente ele, de Deus, mas para que fosse ele, sim, contagiador dos outros povos, para que os outros povos também se voltassem para Deus e conhecessem o Deus verdadeiro e único. Da mesma forma nós, batizados e batizadas, somos eleitos por Deus hoje, não para que sejamos nós exclusivamente acolhidos por Deus, eleitos por Deus, mas que uma vez eleitos pelo batismo, escolhidos por Deus pelo batismo, possamos nós contagiar outros que tenham contato conosco, de modo que possamos levar mais irmãos para Cristo. O batismo é a graça que nós recebemos, indelével, que não pode jamais ser apagada. É o ponto de partida para a nossa missão de povo eleito de Deus. Nosso testemunho é o que será o combustível também para que possamos cumprir a nossa missão de contagiadores com o Evangelho. A nossa missão de levar o odor de Cristo a outras pessoas, a começar dentro da nossa própria casa. Meu irmão, minha irmã, eu sou um apóstolo, você é um apóstolo. Eu sou um eleito, você é um eleito, uma eleita de Cristo, para contagiar o mundo com o odor do Evangelho que salva e traz a verdadeira felicidade. Que Jesus nos ajude a cumprir essa missão. Que Jesus nos ajude a nos sentir cada vez mais um eleito, uma eleita dele. Para que possamos, de fato, realizar aquilo para o qual nós existimos. Como discípulos, discípulas, como apóstolos. Anunciar o reino que já está entre nós e que se plenificará na eternidade. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar.